Você acredita que enxerga a realidade como ela é? Eu também acreditava. Até eu perceber uma coisa que mudou completamente a forma como eu vejo a vida. Talvez você nunca tenha enxergado a realidade. Talvez você tenha enxergado apenas o significado que você aprendeu a dar a essa realidade. E se isso for verdade, essa descoberta pode mudar a maneira como você interpreta absolutamente tudo que vive. Fique comigo até o final, porque talvez esse seja um daqueles vídeos que fazem a gente olhar para a própria história por um ângulo completamente diferente. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Carla Andrade, sou terapeuta, sou mentora e esse é o canal que é justamente para expandir a sua consciência. Aqui a gente não está atrás de respostas prontas. Aqui nós buscamos ampliar a sua consciência, porque quando a sua consciência muda, muda também a forma como você percebe a sua vida. E muitas vezes, quando a sua percepção muda, a própria experiência começa a mudar junto. Perceba o seguinte, existe uma pergunta que eu gosto de fazer. Imagine que duas pessoas recebem exatamente a mesma notícia. As duas perderam o emprego no mesmo dia. A primeira entra em desespero e logo pensa, pronto, minha vida acabou. A segunda sente medo, mas alguns dias depois olha para trás e diz, foi exatamente agora, nesse momento, que eu encontrei um caminho que eu jamais teria encontrado se eu continuasse naquele trabalho. O fato foi o mesmo, elas perderam o trabalho. Então, por que a experiência foi diferente? Porque o acontecimento era um, mas o significado criado por cada um era outro. E aqui existe uma diferença que quase nunca nos ensinaram. Os acontecimentos fazem parte da vida. Os significados fazem parte da consciência. Quando a gente confunde essas duas coisas, a gente começa a acreditar que sofremos pelos fatos, mas muitas vezes sofremos pelo significado que atribuímos a eles. E atenção, isso não significa negar a dor, nem fingir que tudo está maravilhoso, não é isso. Existem perdas que machucam, existem injustiças, existem situações profundamente desafiadoras. O que eu estou propondo aqui não é ignorar a realidade, é perceber que existe um espaço entre o acontecimento e a sua interpretação. E é nesse espaço que mora a liberdade. Pense no seguinte, pense em uma criança que ouviu na escola a crítica que ela não era inteligente. Ela escutou isso na escola. Aí, anos depois, já adulta, evita desafios porque acredita que vai fracassar. A crítica aconteceu uma vez na escola, mas o significado criado naquele momento passou a acompanhar essa pessoa por anos. Será que foi a crítica que definiu a vida dela? Ou foi o significado que ela carregou desde então? Percebe como isso muda completamente a perspectiva? Nós não vivemos apenas acontecimentos. Vivemos histórias que contamos sobre os acontecimentos. E quanto mais repetimos essas histórias, mais elas parecem verdades absolutas. Aí talvez você esteja pensando, então basta mudar o significado? Não. Não basta repetir frases positivas, nem fingir que nada aconteceu. Expandir consciência não é maquiar a realidade, é olhar para ela com muito mais profundidade e você perguntar, existe outra forma de compreender isso? Essa pergunta, ela abre possibilidades. E quando abrimos possibilidades, deixamos de ser prisioneiros de uma única interpretação. Percebe? Se essa reflexão está fazendo sentido para você, aproveita esse momento, se inscreva aqui no canal. A proposta desse espaço é justamente essa, expandir sua consciência, para que você possa viver a realidade de uma maneira mais livre e muito mais consciente. E se você conhece alguém que costuma dizer, a minha vida é assim, não tem jeito, compartilhe esse vídeo.
Às vezes uma única mudança de perspectiva é o começo de uma grande transformação. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. E se o acontecimento nunca tivesse sido seu maior problema? E se o verdadeiro problema fosse acreditar que o primeiro significado que você deu à experiência era o único possível? Talvez você não esteja preso ao que viveu. Talvez você esteja preso à história que continua contando sobre o que viveu. Percebe a diferença? O passado ele não pode ser alterado, mas a consciência com que você olha para o passado pode ser alterada. E quando a consciência muda, o significado muda. E quando o significado muda, a experiência que você tem da própria história também começa a mudar. E é por isso que duas pessoas podem carregar o mesmo acontecimento por toda a vida de maneiras completamente diferentes. Não porque uma sofreu mais, a outra sofreu menos, mas porque cada uma construiu uma relação diferente com aquilo que viveu. Percebe? Talvez hoje você não consiga mudar as coisas que aconteceram na sua vida, mas talvez você consiga começar a observar os significados que tem dado ao que aconteceu na sua vida. Essa simples observação já é um ato de expansão da sua consciência. Porque quando você percebe que o significado não veio pronto com o acontecimento, você descobre algo extraordinário. Você pode revisitar a maneira como você interpreta a sua própria história. E essa talvez seja uma das maiores formas de liberdade que existe. Se esse vídeo ele trouxe para você uma nova perspectiva, de alguma forma que expandiu a sua consciência, deixa aqui o seu comentário. Qual a situação da sua vida você percebe que hoje talvez carregue um significado que nunca foi questionado? Eu vou adorar ler aqui e entender o que é que passou com você. Se esse conteúdo expandiu a sua consciência, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que possa se beneficiar também desse assunto, para que abra a consciência. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!